Olá, quarto ano, boa tarde. Que Deus dê uma tarde abençoada a vocês, tá certo? Sabemos que tudo isso vai passar, né? Temos a certeza, tá certo? Então vamos lá, eu quero que vocês hoje abram o livro na página 51 de português. Vamos lá? Português na página 51. Então vamos trabalhar o quê? Coesão, certo? Depois vamos trabalhar pronome demonstrativo e depois processo de formação de palavras. Então na página 51, lê o trecho a seguir. Como é de se imaginar, muitas barreiras foram vencidas e hoje a alimentação não é mais um problema para os astronautas. Frutas e verduras que podem ser armazenados sem refrigeração são comidos normalmente por esses profissionais. Então, entre as palavras em destaque, uma tem sentido mais amplo e a outra tem um sentido mais restrito nessa frase que eu falei agora. Então, um sentido mais amplo é quando eu falo de profissionais, que englobam vários profissionais. Mas quando eu falo em um sentido mais restrito, quer dizer o quê? Astronauta. Está especificando a profissão. Não é isso? Então, coesão é o quê? A repetição de uma palavra, ela pode tornar a leitura cansativa. Então, para evitar isso, é como uma substituição de palavras, certo? Por outro que tem o mesmo sentido, mais amplos. Então, nós temos aí, que palavra de sentido mais amplo poderia ser usado para se referir a frutas e verduras? A alimentação. Então, eu poderia substituir num texto que eu fosse fazer para que não se tornasse muito cansativo, usasse o que? O termo alimentação. Então, no texto, a gente pode colocar palavras mais amplas, ao invés de a gente ficar repetindo as palavras várias vezes. Então, número 2, lê o parágrafo de uma notícia. Desde o eclipse lunar, na sexta-feira, 27, Marte, que é o nome do planeta, tem sido um fenômeno à parte com sua proximidade em relação à Terra. Nessa terça-feira, 31, a atração continua com o planeta atingindo o ponto mais próximo da Terra em 15 anos. Então, virou aí a página. Identifique a palavra de sentido mais restrito e complete o quadro. Sentido amplo é planeta. E qual é o sentido mais restrito aí? Aí a gente sabe que é Marte, que é o nome do planeta. Não está citando o nome do planeta Terra, não. É Marte. Então, você vai reescrever aí as palavras de um sentido mais amplo. Vou dar exemplo só de uma. As crianças ganharam um cão. Aí tem um asterisco. É fiel e companheiro. Então, no lugar de cão, eu poderia substituir o quê? O animal, tá certo? Em outro aqui, quando eu falo em carro, substituir o carro, eu poderia substituir que nome que se tornasse um sentido mais amplo? Veículo. E daí você vai colocando, reescrevendo a frase e substituindo pelo sentido mais amplo. Vamos trabalhar agora com o que? Os pronomes demonstrativos, certo? Os pronomes demonstrativos, eles são o quê? Eles são utilizados para referir a uma palavra, certo? Ou ideia já apresentada ou que ainda vai ser mencionada no texto. Por exemplo, vamos ler aqui. Os cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos duas razões para isso. A palavra isso se refere a quê? Se refere aos alimentos, certo? Ao sabor dos alimentos muda em ambiente de microgravidade. Então, os pronomes, por exemplo, isso faz, na frase lida, faz referência a uma ideia anterior. Então, os pronomes demonstrativos nós temos aí na tabela este, estes, esta, estas, isto ou istos. Esse, esses, no plural. Essa ou essas, isso ou isso. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Então, você vai ler aí esse anúncio da notícia sobre os viajantes no espaço. Os tripulantes mais antigos improváveis de viagens espaciais. Então, temos aí, nesta está grifado. Nesta sexta-feira, 8 de junho, acontece a última decolagem de um ônibus espacial da história. O Atlantis é o quarto ônibus construído pela Agência Espacial Americana. Então, nós sabemos que nessa palavra aí, nesta, é uma palavra formada por duas palavras, em
em mais esta. Então, forma nesta. Então, isso aí é um pronome demonstrativo. Tá certo? Virou a página aí. Sabemos que este e estas indicam o quê? O tempo presente. E aquele ou aquelas indicam o quê? O tempo futuro. Certo? Então, aí você vai ler a frase. Nesta sexta-feira indica que se trata de um tempo. Nesta indica o quê? Próximo ao momento escrito no texto ou distante do momento escrito no texto. A gente sabe que mostra o momento agora escrito no texto, certo? Então, por isso que vocês agora vão ler a sexta questão e vai dizer também se esse pronome demonstrativo ele está próximo ou distante quando vocês fizerem a leitura da frase. Tá certo? Agora, informação, processo de formação de palavra, na página 55, nós temos aí o nome astronauta. Astronauta é uma pessoa treinada para viajar pelo espaço ou para pilotar nave espacial. Já no outro, na outra, cosmonauta, quer dizer o quê? Cosmonauta é um tripulante ou passageiro de nave espacial. Então, qual o significado dela? Se necessário, vocês vão consultar o dicionário. Qual é o significado de astronauta, certo? E qual dessas palavras tem o mesmo sentido ou sentido semelhante a astronauta? Qual desses? Cosmonauta ou argonauta? Aí vocês vão marcar aí. Para isso, vão ter que pesquisar no dicionário esses dois significados. Então, sabemos que astro quer dizer estrela e nauta, marinho navegante. Então, sabemos o significado de cada palavra, fica mais fácil conhecer ou deduzir o seu significado. Então, aí eu tenho astrônomo, eu tenho internauta, astronave e espaçonave. De lá tem a definição. Para isso, vocês vão pesquisar no dicionário o significado dele. Vocês sabem que o dicionário vem, então vamos lá pesquisar, tá certo? Então, pessoal, para que eu possa entender, é bom o significado da palavra, é bom a gente ter um sentido antes, conhecer antes a palavra. Então, bio é o quê? Vida. Então, vocês vão dizendo aí o significado, de acordo com o dicionário, vocês vão pesquisar, tá certo? Então, nossa aula, pessoal, ficará hoje por aqui. Tchau e até amanhã com nossa aula de matemática.